Estamos começando mais um programa República. Eu sou Loriel Rocha, filósofo, e hoje nós vamos tratar de um tema sobre o qual nós já tratamos por diversas vezes, e eu vou inclusivamente trazer novamente os dois autores sobre os quais eu já falei. O tema de hoje será: direita e esquerda ainda existem? É muito importante essa reflexão, porque aconteceu agora, neste fim de semana, as eleições na França, não é? E teoricamente, num primeiro momento, a direita da Marine Le Pen tinha ganhado, e depois a esquerda fez um agrupamento imenso dentro da França, um movimento, e de tal modo que a vitória obtida por Le Pen no primeiro turno alterou-se completamente, a esquerda saiu vitoriosa na eleição francesa. Bem, então nós temos aqui um movimento de extrema direita, não é? Sendo tocado na Europa. É preciso entender se essas categorias, direita e esquerda, como elas foram concebidas na Revolução Francesa, elas se enquadram dentro do discurso político atual. Ou seja, não só no Brasil, bem como no mundo. Não, elas não se enquadram. Não se enquadram. No Brasil existe, fomentado pelo militar Olavo Bolsonarismo, uma ignorância imensa em relação à manutenção da visão de conceitos que já não são trabalhados enquanto categorias dentro do plano político, dentro do plano econômico mundial, no mínimo desde a década de 50. Tá? Eu já fiz inúmeros posts sobre isso, já escrevi sobre isso. E já fiz programas também sobre isso. Há inclusivamente um post meu em que eu cito alguns tantos autores onde esses conceitos de direita e de esquerda da época da Revolução Francesa, autores atuais, que influenciaram a geopolítica mundial, são os primeiros a dizer que ela não existe mais. Então, o que existe? Né? Por outro lado, a esquerda brasileira, a direita brasileira, aprendeu, né, a ser agressiva, intolerante, como foi a esquerda brasileira, sobretudo aquela esquerda patrocinada pelo PT durante todos os anos, até o momento que o PT chegou no governo. E inclusivamente manteve aquela tônica de fabricar inimigos a rodo, que é exatamente o cerne da doutrina de segurança nacional, que é uma doutrina militar, não é? Você procura o inimigo interno para abatê-lo. Bem, então hoje no Brasil nós temos dois espectros políticos. Agora, se você me perguntar a minha opinião pessoal, quando nós vamos analisar uma política, a política é uma coisa, o gestor político é outro, né? O plano de governo do gestor é outro. Então, quando eu faço comparações entre o Bolsonaro, que eu uso uma categorização, não é um insulto, eu o chamo de miliciano, porque é uma categorização. Quando eu comparo a ação política, não a pessoa, a ação política do Bolsonaro com o Lula, correto? O governo de ambos, evidentemente que o espectro aonde eu analiso, ele é um espectro bem focado. Sobre ambos eu falo do messianismo político. Aliás, eu acho que fui, e ainda sou, um dos poucos, não sei se sou o único, evidentemente não posso fazer essa afirmação, mas dentro do YouTube, falar sobre o messianismo político do Brasil, o messianismo político da Nova República, o fato do Lula ter sido tratado sempre como um messias político e o Bolsonaro também. Então, assim, a comparação do governo do Lula enquanto messias
E a comparação do governo do Bolsonaro enquanto Messias são incomparáveis. Sabe por quê? Porque o governo do Bolsonaro seguiu exatamente a linha militar que norteia-se pela estética da destruição nazi-fascista. O Lula nunca fez isso. Então, quando nós vamos criticar a direita e a esquerda, é preciso ter um conhecimento mínimo. Tá claro? Muito bem. Aqui eu vou trazer dois autores, um da direita e um da esquerda. Tá certo? Inclusivamente, o próprio Norberto Bobbio é um excelente exemplo para nós, sabe por quê? Porque o Norberto Bobbio, ele, pessoalmente, ele é defensor da democracia social liberal e do positivismo jurídico. Ao mesmo tempo, ele é crítico de Marx. Ele é crítico do fascismo italiano, do bolchevismo e foi um grande crítico do Berlusconi. Tá bem? Então veja, democracia social liberal, positivismo jurídico e crítico de Marx, só isso aqui do fascismo italiano, só isso aqui já nos daria pano para mangas para a gente tentar perceber como um intelectual correto pode acolher para a sua teoria uma vertente, um espectro conceitual de um lado e um espectro conceitual de outro. Gente, na verdade, isso é o que é o correto. Então, assim, grosseiramente falando, quando nós falamos de direita e de esquerda no campo político, quais são as ações concretas? Ou seja, o que a direita vai fazer e o que a esquerda vai fazer? Esse é o ponto. Se a gente fizer essa pergunta, a direita, por exemplo, que tem uma militância política muito mais instruída, saberia responder. Desculpe, a esquerda, que tem uma militância política muito mais engajada e preparada, saberia responder. A direita não. Sobretudo a falsa direita militar olavo bolsonarista, que só grita através de jargão. Então veja, nós temos essa grande obra do Norberto Bobbio, Direita e Esquerda. Eu vou aqui pegar um trecho dela. E nós temos essa obra de um cara de direita, da direita moderna, direita tradicional, o César Ranquettati. Sobre as duas obras eu já fiz programa de rádio. Então veja, ganhou recentemente na Inglaterra a esquerda. A direita tomou conta durante muito tempo e a esquerda voltou ao poder na Inglaterra. Na França deu-se o contrário. Nos Estados Unidos, o Trump, veja, está tentando voltar, o Bolsonaro americano. Aqui na Argentina, o Milei, que está... E por que o Milei ganhou na Argentina? Por quê? Porque a Argentina estava literalmente em frangalhos. Os Kirchner, que se locupletaram dentro do poder, eles estavam destruindo a Argentina. Então, e não havia outro indivíduo que não tivesse sob a batuta dos Kirchner. O argentino votou no Milei. Mas eles não votaram no Milei porque certamente eles gostam daquela figura histriônica e ridícula que usa o mesmo argumento do nazismo de que eles esteticamente são superiores. Vocês já viram isso, a fala dele nesse sentido? O que significa quando um cara é esteticamente superior? Eu coloquei, inclusivamente, neste fim de semana, no meu Facebook pessoal, um projeto de lei que um deputado do partido do Milei, apoiador do Milei, está tentando fazer aprovar cara de direita dentro do parlamento. Sabe em que consiste o projeto? Que os filhos de pessoas pobres, que os pais que têm muitos filhos e que são pobres, possam vender os seus filhos para fazer dinheiro.
Isso é a direita. Cristo nazi fascista. Agora, em que momento Hitler, por exemplo, autorizava um alemão, um ariano, vender outro alemão? Nunca. Em que momento a Inglaterra vitoriana, ou mesmo elisabetana, o conservadorismo inglês, permite ao pai inglês vender um filho inglês? Nunca. Por que razão esse sujeito acha que vender um filho, vender uma criança, veja a que ponto nós chegamos. Veja a que ponto. Isso aqui já ultrapassou o plano da política, em nome de uma direita. Então, quando a gente defende direita, de que direita nós estamos falando? Dessa lambança que surgiu no mercado internacional. Que gente é essa que saiu do esgoto, do inferno, das catacumbas de Satanás? E olha que eu não sou religioso. Mas se isso não for a propositura de uma destruição em massa, não é o Estado, não compete ao Estado fazer a política econômica? Porque se existe pobre, o problema está na política do Estado. E não em você aprovar uma lei para o pai que está passando fome poder vender o seu filho. Se ele tem 10 filhos, qual filho ele vai vender? O mais velho, o mais novo? Ele vai vender para quem? Para órgãos, prostituição, droga, tráfico. Para quem que ele vai vender? Como escravo? É esse tipo de gente que nós estamos tratando. O miliciano aqui do Brasil propôs esterilização em massa de gente pobre, mas não é o Estado responsável pela economia? Então essa falsa direita vem com outro argumento de que se você não trabalhou, se você não tem dinheiro, é falso esse argumento. É porque você é burro e preguiçoso. Não existe uma coisa estrutural. Por exemplo, Elon Musk. De onde vem a fortuna do sujeito? Herdada. Ele não trabalhou, não. Ele é herdeiro. De onde vem a fortuna do pobre? Não vem de lugar nenhum, porque ele não tem dinheiro, uai. Então vamos parar de brincadeira, porque o mundo, mesmo com as democracias, na Inglaterra, por exemplo, vou citar um exemplo. Se você for um intelectual, um cientista, um cara de negócio, na Inglaterra, a Inglaterra é um país monárquico. Ele é controlado pela Casa dos Lordes. Você vai ascendendo socialmente na Inglaterra até um teto. De um teto em diante você não passa. Mesmo. Não passa. Tá bem? Os inúmeros problemas da Coreia do Sul, com aqueles grandes conglomerados poderosíssimos. A China. A Rússia. O Brasil tem uma mobilidade social? Tem. Até um determinado momento, de um momento em diante, você tem que fazer conluio com o esquema que está aí. O governo libera verba para pequena propriedade? Libera não, gente. Libera não. Se você for um proprietário rural, não tiver associado ao MST ou a nenhuma cooperativa, se você for buscar um banco público qualquer, privado eu nem falo, porque eles nem te recebem. Eu estou falando de cátedra. E eu não sou nenhum pobre miserável. Mas eu sou produtor rural. Quando eu fui buscar fomento, linha de incentivo, para fazer a minha primeira produção, aí o gerente do banco vira para você e fala assim: quantas vacas você tem? Eu falo: não, mas eu não tenho nenhuma vaca, eu estou querendo dinheiro para comprar vaca. Não era o meu caso, estou dando um exemplo. Eu falo: quantos pés de café você tem? Não, mas eu não tenho nenhum pé de café, eu estou querendo um empréstimo para exatamente implantar o cafezal. Mas quantas galinhas você tem? Não, eu não tenho nenhuma galinha, eu quero dinheiro para fazer uma granja. E vai por aí afora. Aí, uma vez que você não tenha nada,
A resposta do banco é o seguinte: volta depois, que você tem que ter pelo menos uma galinha, 2 galinhas, 3 galinhas, 50 galinhas, porque senão eu não te empresto nada. Uai, mas o empréstimo não é em cima da terra? Hã? O empréstimo não é em cima da minha capacidade de pagar, uma vez que eu não tenho nada? De onde que eu vou sacar o dinheiro para pagar o empréstimo, se eu não tenho produção? O banco também poderia avaliar a minha produção, fazer uma projeção. Hã? A realidade brasileira, econômica, ela é muito diferente do que a gente fala, tá? Do que se fala. É como o Ronaldo Caiado, as mentiras que ele vem contando acerca do MST. Eu sou a favor de invasão de terra? Nem um pouco. Nem um pouco. A lei brasileira tinha que ser igual à lei na Colômbia. Aqui sim. Se você invadir terra, você vai em cana. Independentemente de ser lobista, né, de esquerda ou lobista de direita. Os grandes fazendeiros de Goiás, do Mato Grosso, do Pará, que invadem terra. Pública. E criam esses latifúndios imensos, com maracutaia e sacanagem ligada a político. Bem, agora, o MST, muitas produções do MST sustentam a rede do agronegócio brasileiro, sem invasão de terra, hein? Então, cuidado. Tem aquela facção que invade? Tem, mas tem aquela facção que produz. Essa facção que produz, por exemplo, quando Caiado ganhar a presidência da República, porque ele está se lançando, ele não vai conversar com o MST que produz? Porque é o MST? É isso? Então é esse tipo de discurso idiota para ganhar público que nós precisamos de vencer. E que nós não temos mais obrigação de acreditar nesse tipo de gente. Tá? Há pessoas e pessoas. Há grupos e grupos. Então o fato de você ser pobre não significa nada. Assim como o fato de você ser rico também não significa nada. Tá bem? Então vamos lá. Eu vou começar com o Ranquetat, porque acho que é importante nessa perspectiva entender uma coisa que é fundamental. Os conceitos de direita e de esquerda, eles são conceitos hoje usados na política, mas esses conceitos não surgiram do ambiente político. Eles surgiram do ambiente religioso. E eles foram transpostos para a política. Este livro, portanto, do Ranquetat, né, mostra a evolução. Olha, outra coisa aqui que eu quero fazer uma chamada de atenção. Tudo que está escrito aqui no livro, pelo Ranquetat, eu concordo? Não, não. A gente não lê um livro para concordar ou discordar do autor. Isso é outra lambança teórica da direita e da esquerda. Você não tem que concordar ou discordar do autor, você tem que entender a linha central do pensamento dele. Agora, você só consegue fazer isso se você tiver um arcabouço cultural a respeito do assunto. Senão você só vai emitir juízo, gosto, não gosto, gosto. Ué, não se trata de gostar ou não gostar da tese, se trata de você entender o argumento dela. Tá claro? Se você não entender o argumento, é uma questão de opinião. E opinião não é conhecimento. Tá bem? Opinião não é conhecimento. Então, os conceitos de direita e de esquerda, eles têm uma carga simbólica muito importante. Historicamente, eles têm uma origem. No século XVIII, com a Revolução Francesa, eles foram definitivamente transpostos para dentro da política. O Ranquetat fala, na página 85, simbolismo universal da direita e da esquerda. Há um simbolismo. Direita e esquerda é uma dicotomia que excede o universo da política. São, especialmente, categorias ideológicas, cosmológicas e antropológicas com uma incontornável dimensão simbólica. Na verdade, essa polaridade, hoje restrita ao campo da política, origina-se no universo dos mitos e da religião. A oposição, como será visto nesse capítulo, apresenta um vínculo com outras duas dicotomias mais básicas. A oposição entre o sagrado e o profano e o antagonismo entre espírito e matéria.
Segundo o cientista social Dalmácio Negro Pavon, a relação direita e esquerda evoca o eterno conflito entre o cosmos, a ordem e o caos. Além disso, ainda que não seja uma categoria histórica, constitui um dos pressupostos do movimento histórico e que são um requisito fundamental de uma possível filosofia da história compatível com a teologia. Veja que curioso isso. Uma possível filosofia da história compatível com a teologia. Uma das características centrais da Revolução Francesa foi a separação da Igreja com o Estado, né? E hoje nós temos a criação dos Estados laicos no mundo inteiro. Entretanto, veja, apesar de ter havido a separação do Estado da religião, as categorias políticas que foram trabalhadas, elas são categorias da história compatível com a teologia. Então hoje, quando você fala assim, o cara de direita é do bem e o cara da esquerda é do mal, sob a perspectiva de quem? Sob a perspectiva de quem? Ah, a Rússia matou muitos milhões de pessoas. Matou. Nazismo também. Israel está matando a rodo. Filmado, fotografado, documentado. Para o mundo inteiro assistir. Ninguém acha... A direita mundial acha lindo. O que Israel está fazendo. A Alemanha, pelo menos, estava em guerra. Israel está em guerra com quem? Com o Hamas, que ele ajudou a criar? É isso? Ora, a hipocrisia tomou conta do mundo. Bem, então veja. Direita e esquerda são categorias ideológicas, cosmológicas e antropológicas. Aqui vamos entender o seguinte, a ideologia é uma excrescência dentro do sistema político, e aí o contorno da ideologia é um contorno recente. Então, não existia ideologia na época do Império Romano, não existia ideologia nem na Revolução Francesa, tá? Então, aqui a palavra ideologia, ele colocou ideologia porque, de fato, ela foi transposta para o plano ideológico. Mas, politicamente falando, na política original, não tinha ideia de ideologia, não. E é preciso, talvez, fazer um programa sobre isso. O que significa ideologia no campo político, né? Cosmológica e antropológica. Então, você tem uma dimensão simbólica. Essa dimensão simbólica é extraída dos mitos. Vamos lembrar aqui a dimensão religiosa. Cristo, ao ser crucificado, tem à sua direita e à sua esquerda o bom e o mau ladrão. Ambos são ladrão. Por que um é bom e um é mau? Em termos religiosos. Ambos são ladrão. Né? Bem, então, essa oposição entre o sagrado e o profano, entre o espírito e a matéria, veja, quando se fala que a esquerda, num primeiro momento, entrou pelo materialismo dialético, entrou sim, e defendeu muito. O Marx, por exemplo, é a favor de aniquilar a religião. Mas a direita também defende o materialismo. Como é que fica? Existe, por outro lado, aquela direita que, teoricamente, defende a religião. Qual o espectro da religião? A protestante? A neopentecostal? Que é estritamente baseada no capital, no lucro, na usura? Em pastor falsificando caneta, ungindo caneta e vendendo a R$5.000? Em pastor comprando suco do supermercado, ungindo o suco e dizendo que ele é o vinho de Cristo? É isso? Vamos ter seriedade. Tá bem? Hoje, no mundo inteiro, o que nós temos é uma lambança conceitual. Aqui eu vou voltar para a página 39, tá? Que fala o seguinte: há clichês, tá bem? A direita apoia o Estado mínimo. O que é Estado mínimo, hein?
Aliás, qual é o papel do Estado? É preciso discutir o papel do Estado. Como o senador do Milei faz parte do Estado aprovar uma lei que o pai pode vender seu filho, que ele está passando fome. Faz parte do papel do Estado dizer que ele não vai promover escola nenhuma. Existe pobreza no mundo. Isso não é uma questão de interpretação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já dei ele muitas vezes. No Brasil, quem é branco, tem curso superior e ganha mais de 15 mil reais por mês, pertence a 1% da população. Você que está me escutando, se enquadra nisso? Você é elite. Você pertence a 1% da população. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, de fato, ou 2 salários mínimos, o que ela consegue fazer com esse dinheiro? Se ela tiver que pagar plano de saúde, se ela tiver que pagar escola privada, se ela tiver que pagar aluguel, como é que ela come? Como é que ela anda? Como é que ela se locomove? E se ela come com que qualidade? As pessoas estão ficando cada vez mais obesas, porque não tem qualidade de alimentação, no mundo inteiro. Isso tem a ver com dinheiro também. E tem a ver com uma forma como as indústrias foram se impondo na oposição com o campo. Tá claro? Então veja, Estado mínimo, direitos sociais, a esquerda defende direitos sociais? Defende. Agora, quais são os direitos sociais que a política tem o direito de defender? Eu sou a favor de direitos sociais desde que o Estado não regule a minha vida privada. Como, por exemplo, a direita defende que o Estado tem o direito de regular a forma como eu educo os meus filhos. Não, não tem não. Não tem não. O Estado tem o direito de dizer se o meu filho vai vestir azul ou vermelho, porque se ele vestir vermelho, ele é menine. Quem foi que disse isso? Aliás, vamos ser aqui na evolução cromática, o azul nunca foi uma cor masculina. Ele sempre foi uma cor feminina. A cromática, as cores frias são sempre yang. As cores quentes são masculinas. Vocês já viram algum monge tibetano vestido de azul, por exemplo? Por que o vermelho, aquele vermelho fechado, não é? O vermelho dos cardeais, o vermelho dos papas, é uma cor nobre por excelência. O vermelho é feminino? Nunca foi. Tá bem? Então vamos ter muito cuidado com isso, porque as cores frias, historicamente, são yang. As cores quentes, desculpe, as cores frias são yin, são femininas. As cores quentes são yang. E aí, o que é a formação correta de um filho ou de uma filha? Isso cabe ao Estado decidir? Cabe à família. Então há propostas que a esquerda tem que são boas e há propostas que a direita tem que são boas. Cabe a nós parar de polarizar, de ter partido e de adorar políticos cegamente e de tentar entender a ideia que essa gente está trazendo para nós. Nós temos que nos ocupar das ideias que eles trazem e não do espectro político no qual eles militam. As ideias antecedem o espectro político. E o nosso foco tem que estar nelas. Então você apoia quem? Você apoia a ideia ou você apoia a pessoa? Bem, a direita, historicamente,
preconiza uma violência racial. Preconiza a eugenia. Preconiza a superioridade racial. Preconiza o lucro a qualquer preço. Privilegia o grande capital. Então eles podem falar que eles são contra o globalismo, como o mentiroso do Bolsonaro? Em que sentido que eles são contra o globalismo? Se eles defendem o limite do capital. E o Paulo Guedes falando que empregada doméstica não podia viajar de avião. Nós chegamos a esse ponto. Aí tem o sujeito aqui da Argentina dizendo que o pai pode vender o filho, porque ele está passando fome. Essa gente tinha que estar presa. Mesmo. O que o Brasil tem não é nem direita e nem esquerda. Eu já venho falando muito sobre isso. O que o Brasil tem, historicamente, quando você vai ver assim, a independência, a fraude, o golpe da independência, quando você vai ver os partidos, os Luzias e os Saquaremas, né, aqueles que se chamavam de direita ou de esquerda, ou de conservador, você vai falar assim, mas isso aqui, esse sujeito, esse grupo tirou o termo conservador de onde? Porque da Inglaterra que não foi. Da França também não foi. Da Alemanha também não foi. O conservadorismo brasileiro é a brasileira. A esquerda brasileira é a brasileira. A direita brasileira é a brasileira. Eles não seguem nenhum conceito definido. É tudo um pastiche. É uma conveniência. Aqui o Ranquetat fala disso claramente. Tá? Esse conservadorismo, portanto, que aí ele vai dar algumas opiniões aqui, que são intolerância, racismo, homofobia, machismo, isso tudo é corriqueiro e é usual. A direita pratica isso? Pratica sim. Pratica sim. Agora, e a esquerda? Pratica intolerância? Claro. Pratica o machismo? Não, mas pratica o feminismo contra o machismo. Ambos os espectros são loucos, não é? Ora, então depende do que você vai. Esse conservadorismo é uma contrafação do autêntico conservadorismo. Portanto, o próprio Ranquetat fala que esse conservadorismo é um conservadorismo fake e raso. E mais do que isso, eu também já falei sobre isso. O Brasil não tem uma tradição conservadora. O Brasil nunca teve conservadorismo. Aliás, a nossa história não está ligada ao conservadorismo, porque o conservadorismo é uma expressão e é uma forma social e civilizatória da Inglaterra. A nossa formação não é inglesa, a nossa formação é portuguesa. Então a palavra que nos define não é conservadorismo, é tradição. Tradição. Essa palavra é muito mais bonita, ela é muito mais ampla, ela é muito mais profunda e ela não é política. Ela está acima da política. Nós somos tradição. Nós somos um povo tradicional. Nós não somos conservadores. Nós não somos anglo-saxões. Nós não somos protestantes. A nossa formação não é alemã, não é americana e não é inglesa. Nossa formação é portuguesa. Doe a quem doer. Portugal sempre foi um país muito superior em termos de ideias e de comportamento à Inglaterra e à Alemanha. E aos Estados Unidos nem se fala. O que ocorre é que nós não temos formação intelectual, acadêmica, cultural, para entender o que foi Portugal. Porque tem nos sido mentido pela academia sistematicamente há 200 anos. Aqui o Ranquetat vai buscar o Fernando Henrique Cardoso, uma afirmação do Fernando Henrique, tá? Que é um social-democrata. A social-democracia é de esquerda. Gente, a Europa inteira é um projeto de social-democracia.
A social-democracia é uma visão de esquerda. O que é curioso, uma vez eu falei isso, um indivíduo ficou furibundo. Ele dizendo que a Europa era maravilhosa, que a Noruega, que a França. Eu falei, meu filho, a Noruega e a França são social-democracias. É um viés de esquerda. A Europa é um exemplo de civilização para o mundo, hoje, não? E de esquerda, não é de direita. Como é que fica? Hã? A Suíça cobra 60% de imposto, a Noruega, a Dinamarca. Agora, você vai e você vê para onde está indo o seu imposto. O problema é o imposto? Ou o problema são os políticos que a gente coloca lá? Aí como é que a política nesses países se organiza e se ordena? Não é como no Brasil. Por outro lado, a Europa tem um problema gravíssimo, que é a troika. Há duas troicas, a troika e a troika. Hã? Há uma troika dentro da troika. É preciso destruir uma das troicas para que a Europa sobreviva. O cenário é muito mais complexo, tá bem? Então, o problema, o que é preciso eliminar dentro do Brasil? Mudar. É preciso destruir o Congresso Nacional, o Judiciário? Claro que não. Agora é preciso botar essas instituições para funcionarem. Mas funcionarem a partir de qual viés? Esse é o ponto, gente. Isso não é uma questão de gostar de fulano ou de ciclano. É uma questão de entender as ideias que essa gente está trabalhando. Nós precisamos de focar as ideias. Eu estou focando ideias, não pessoas. Não me interessa nem um pouco nenhuma pessoa. A ideia que ela defende, sim. Porque é a ideia que constrói e que destrói. Tá claro? É a ideia que eleva e é a ideia que humilha. É a ideia que abrange e é a ideia que exclui. É a ideia que promove um enriquecimento social, um fortalecimento das propriedades privadas, um fortalecimento das empresas, um estímulo, um mercado aberto, competitivo, sério, honesto, íntegro. E são também as ideias que criam o mercado e o capital somente para os amigos do rei. Viu? São coisas distintas. Vamos lá. Não existe direita no Brasil no sentido clássico do conceito. Não existe mesmo, nunca existiu, nem a esquerda. O pensamento conservador filia-se a uma tradição ocidental que estabelece como pilares da ordem a família, a propriedade, os costumes. O nosso conservadorismo não é nada disso. Tem a ver com clientelismo, patrimonialismo, uso indevido dos recursos do Estado. Ele não é composto de um ideário, e sim de aproveitadores. Por que a direita no Brasil apoia os governos? Não importa qual. Nisto, o Fernando Henrique está certo. A direita brasileira sempre apoiou todos os governos, ditadura ou não. A esquerda não. Agora, o governo do Lula 3, para entrar, evidentemente, dado o cenário do Brasil, ele teve que colocar gente de direita. Qual direita? Essa direita conservadora? Não, esses aproveitadores bolsonaristas, militares, olavistas. Né? A esquerda tem outros tipos de defeitos, mas ela, de fato, sempre teve, de certa forma, a partir da Nova República, uma posição definida. Agora, a esquerda, historicamente, no Brasil, sempre apoiou militares. E os militares sempre foram de direita. Veja como a história brasileira é uma esculhambação. Porque a direita no Brasil apoia todos os governos, não importa qual. Na história recente, ela apoiou os militares, apoiou o Sarney, apoiou o Collor, apoiou a mim, apoia o Lula. Porque seus integrantes não são de direita. Essa gente toda só quer estar perto do Estado, tirar vantagem dele. Isso vale para a direita e para a esquerda. E a esquerda, que era contra a direita, não é a esquerda que o Lula encabeça, não.
O Brizola não gostava do Lula por razão. O Prestes também não. O Lamarca era outro tipo de esquerda. Então, há esquerda e esquerda, há troika e troika, há direita e direita. Tá? O projeto do PT, inclusive, fomentado pelos militares, eu já falei muito sobre isso. O Golbery Couto Silva foi um dos grandes fomentadores da criação do PT. O general linha dura. O cara do SNI. Ele criou, os militares tinham a ideia de criar uma esquerda para controlar todas as esquerdas. O que eles querem controlar efetivamente? Qual é o plano das ideias que eles querem controlar e eliminar? E, ao mesmo tempo, se apossar dele. Então, veja, essa frase do Fernando Henrique Cardoso, esse pensamento, não tem como discordar dele. Ele está correto. Agora, ele aplica isso somente ao campo da direita. A esquerda também é assim, com algumas exceções, conforme eu citei. A esquerda consegue ter uma linha programática um pouco mais definida. Agora, dentro dessa linha programática, ela apoia ditaduras e expoliação. Eu entendo que, diplomaticamente, enquanto ação de governo, enquanto política de Estado, o Brasil não pode interferir na política de um outro Estado. Isso é a diplomacia, isso que fez o Instituto Rio Branco ser um grande expoente, ser um país neutro. Agora, como conciliar isso? Porque você fala, o Brasil apoia a ditadura da Venezuela. Ok, apoia também a ditadura dos árabes, não? Os Estados Unidos apoiam a ditadura árabe. É uma ditadura? É. Como é que fica? Então, quando a coisa ultrapassa, uma coisa é a política partidária, outra coisa é a política de Estado. São coisas distintas. Não misturem, por favor. Quando a coisa entra para a política de Estado, você já entrou na geopolítica mundial. A atuação do Estado é diferente. O Estado é toda a estrutura. O governo é aquilo que passa de 4 e cede e muda de 4 em 4 anos. O Estado não pode mudar de 4 em 4 anos. As instituições, elas têm que ter um posicionamento firme. Então, o cara, independentemente dele ser de direita e de esquerda, ele não pode mudar o Ministério das Relações Exteriores, como o miliciano tentou fazer quando ele colocou aquele ridículo daquele embaixador, daquele diplomata, que eu já nem me lembro mais do nome daquele sujeito, que falava os maiores absurdos. Quer dizer, toda a política externa do Brasil, que o Instituto Rio Branco segue, e uma das poucas coisas pelo qual o Brasil é elogiado, como fazendo corretamente. Então, quem traça a política externa brasileira não são os políticos, vocês sabiam disso, é o Itamaraty. E sempre foi uma política exitosa. Não coloca o Brasil em guerra, não faz do Brasil inimigo de ninguém. É uma política exitosa. Aí vem o miliciano e aqueles militares horrorosos, incultos e apátridas, e vai tentar mudar a estrutura do Itamaraty. Bem, vamos pegar aqui o Norberto Bobbio. Na página 49. Bem, aqui ele vai fazer um comentário, ele está começando a fazer uma distinção. Direita e esquerda são termos antitéticos, que há mais de 2 séculos têm sido habitualmente empregados para designar o contraste entre as ideologias e entre os movimentos em que se divide o universo eminentemente conflitual do pensamento e das ações políticas. Aqui sim o Norberto fez um enquadramento da palavra. Ideologia vem de 200 anos para cá. Ela não existia antes, não. Enquanto termos antitéticos, eles são, com respeito ao universo do qual se referem, reciprocamente excludentes e conjuntamente exaustivos. São excludentes no sentido de que nenhuma doutrina
ou nenhum movimento pode ser simultaneamente de direita ou de esquerda. E são exaustivos no sentido de que, ao menos na acepção mais forte da dupla, como veremos melhor a seguir, uma doutrina ou um movimento podem ser apenas ou de direita ou de esquerda. Muito bem. Aqui nós temos, portanto, uma dicotomia. Então, teoricamente, o Lula, a política atual do Lula é neoliberal, hein? Ela não tem nada a ver com política de esquerda, não. Ela está seguindo, com algumas alterações, né, a política que o Fernando Henrique abriu, que também foi neoliberal, que não tem nada a ver com esquerda. Tem a ver com capital, com a finança. Então, a rigor, o Lula, que é de esquerda, não poderia ter uma política neoliberal. Compreendeu? E a rigor, o Bolsonaro, ou os militares, que era uma política de direita, não poderiam ter nenhum projeto de benefício social. Os militares não poderiam ter, por exemplo, aprovado parques e reservas ambientais, para depois dizer que foi a esquerda que fez. Eles não poderiam ter criado o INAMPS. O INAMPS não, desculpe, o Mobral. Então, a rigor, se você não souber de fato o que é direita e esquerda, Marx é esquerda, Stalin é esquerda, Lenin é esquerda, mas são diferentes. Né? São diferentes. A social-democracia é esquerda, mas é diferente. Então, qual é o espectro? Né? É preciso ter essas distinções. Então, você tem aqui esquerda. Qual é o espectro que ela está trabalhando? A linha. Onde está Marx? Onde está Lenin? Onde está Stalin? Onde está a social-democracia? Onde está o socialismo fabiano? Em qual ponto? O mesmo vale para a direita. Então, veja, no plano político hoje, os conceitos de direita e de esquerda, é preciso entender quais são, uma vez que eles são, como o Norberto coloca aqui, são termos antitéticos, ou seja, eles se excluem mesmo. Eles são opostos polares, no sentido de que se você escolher este lápis, você não pode escolher a caneta. Então você não pode ter um lápis neta. Tá claro? Não existe lápis neta dentro dessa demarcação no sentido de um uso antitético. Isso significa, por exemplo, que a direita mente demais da conta quando ela diz que o Estado, para ser mínimo, quando ela fala de Estado mínimo, o Estado não tem que ter compromisso social, o Estado não tem que ter compromisso com a educação. É mentira. Uma coisa é você trabalhar para fortalecer as instituições do Estado, para ela deixar de ser corrupta, para ela ser eficiente, para ela usar bem o imposto público, não é? Para ela aplicar bem os seus recursos, para ela ter planejamento estratégico, para ela ter gestão administrativa eficiente, para ela fazer planos de governo de longo prazo. O que isso tem a ver com o Estado mínimo? Nada. Nada. O imposto que nós pagamos, o governo vai fazer o que com aquele imposto? Se ele não for construir rodovia, se ele não for alavancar a indústria nacional, se ele não for manter escolas públicas, sim, tem que ter escola pública, o mundo privado não dá conta de tudo e não acolhe gente pobre. Porque a escola privada também tem despesa. Tá claro? Ele tem que ter universidade pública, ele tem que ter escola pública, ele tem que ter rede de saúde pública. Tem sim. Isso não tem nada a ver com esquerda. Tem a ver com o papel do Estado. E tampouco tem a ver com direita. Tá bom? Bem, então existe uma coisa que se chama justiça social. Ela tem que existir. Como eu citei para vocês, o caso
Eu não sou ninguém de esquerda nem de direita. Eu sou um cidadão, no meu pleno uso, estou em um banco, pedi um empréstimo, onde eu quero começar o início de uma criação. E vou pedir um empréstimo. Como eu não tenho dinheiro, por exemplo, vou comprar um carro. Aí a concessionária deveria me perguntar, mas você já tem uma caminhonete? Por que você está querendo essa caminhonete agora? Não, então, não, eu não tenho nenhuma caminhonete. Bom, tá bom, então você tem algum carro? Não, eu não tenho nenhum carro, então eu não posso te vender porque você não tem carro. É esse o argumento? É isso que o banco fala para nós. Por agricultor. Mas você tem produção? Não, não tenho, estou começando. Mas então, é por isso que vão existir as cooperativas, está entendendo? Então, cada setor ele tem um problema. O agronegócio responde a quase 30% do PIB brasileiro, mas toda a cadeia do agronegócio. Toda. Ela vai desde a logística, até os bancos, até os empresários, até os empórios, até os portos secos, né? Até o porto aquático. Sim, vocês não sabem, mas existe essa diferença. Porto seco é onde vem, são entrepostos no meio colocados no Brasil, onde os caminhões vão na malha viária, ferroviária, você para ali, enche a carga e vai para o porto para descarregar no navio, para ir ser exportado o produto. Que já, aí a exportação já entra no terreno da commodity. Commodity não tem nada a ver com a produção do MST. O MST não exporta. A rede fica interna. Então, quem abastece o mercado interno brasileiro não é o mercado da exportação. Não é a commodity. O café que você consome, o açúcar, o etanol que nós usamos, as usinas, o açúcar, em sua grande medida, é exportado e tem aquela fração do açúcar que fica para a produção do etanol. Abastecimento de rede interna. Tem que ter cuidado com o que fala. Veja, então, hoje, mundialmente falando, aqui na página 160, que já não é o Norberto Bobbio, mas sim o Perry Anderson, que está fazendo, desculpe, é o Norberto Bobbio ainda, e ele vai fazer uma discussão com o Perry Anderson, né? Então o Perry Anderson, eles vão fazer uma discussão sobre direita e esquerda, e evidentemente que hoje, no mundo inteiro, as noções de direita e de esquerda, elas têm sido rejeitadas nas opiniões políticas, e tem mesmo, tá? Existe um mundo caminhando muito mais para uma direção de centro, onde esse centro acolheria, veja, o lapisneta, o que para mim, a minha opinião pessoal, acho que é um caminho muito mais lógico do que o caminho da Revolução Francesa. Porque há coisas que a direita historicamente defendia que são muito boas e que estão corretas, mas ela tem um limite. Você não pode, a propriedade privada pode fazer o que quiser ad eterno porque o empresário tem que ter lucro. Não. Isso é exatamente a definição do globalismo e do lucro sem limite. E imoral. Como a Monsanto da vida. Quem no Brasil, o pequeno produtor, o cara lá produtor de bioinsumos, porque a Monsanto, quando chega para você, que é um pecuarista, um agropecuarista, ela vai te vender a cadeia inteira dos insumos. Ela te vende da semente até o trator. Agora, você só compra semente transgênica. Aí você fala, não, mas eu não quero semente transgênica. Falando, então, você não vai usar meu produto. Mas aí você está matando a sua terra e você está matando. Quando você usa semente transgênica, você tem que aplicar adubo, você tem que aplicar pesticida. É uma cadeia. Aí ela vende o pesticida também. Aí ela vende um inseto preparado, modificado geneticamente, para combater a praga. Aí a praga da praga. E vai por aí afora. Aí você fala, não, mas eu quero uma produção ecológica. Não, eu não te atendo. Como é que fica? Então, esse cara, porque ele não está fazendo mal, mas aí você vai ter altos níveis de produtividade. Baseado em quê? Porque quando eu tenho um alto nível de produtividade, mas ela está empesteando o solo,
Você já viram a quantidade de câncer que tem? Quantos dessas linhas de câncer podem ser atribuídas ao agronegócio? Hã? Quantos do problema de microencefalia podem ser atribuídos ao agronegócio? A pulverização por avião. O Ceará proibiu a pulverização por avião. Está vindo agora os drones, né, que é uma pulverização mais baixa, e tem inclusive os drones de solo, que tem uma pulverização de solo, que ele vai no pé da planta. Porque a pulverização por avião, que são essas grandes fazendas de soja, de milho, de sorgo, né, de boi, tá? De cana-de-açúcar, o avião solta ali o pesticida e o vento carrega ele e ele vai para tudo quanto é lugar e vai matando as pessoas, que vai impactar no sistema de saúde pública. Esse é o ponto. Tá claro? Então, quando nós vamos falar de um assunto, a gente tem que saber do que está falando. Tem que saber do que está falando. Não basta, repito como o Ronaldo Caiado está fazendo, vamos defender o agronegócio. Qual? Porque, veja, já existe o drone. Mas e o cara que é dono de frota de avião? E que trabalha? Ele vai comprar drone e vai vender o avião? A Embraer, que produz o pequeno avião, ou outra empresa, como é que fica? Ela vai fazer uma mutação? Está entendendo o papel do Estado aqui? É importante. É importante. O empresário não tem direito de fazer o que quiser, não, ué. Para ele ganhar o quê? Hã? Então, o dinheiro, ele tem que ter responsabilidade. O cara que ganha dinheiro, ele não tem direito, um direito absoluto, divino, do lucro. O lucro não tem um direito divino estabelecido. A direita que postula isso é louca. Então, veja, mundialmente falando, para a gente concluir, o mundo está caminhando para uma posição de centro. A canelápis. Agora, quais são os espectros do discurso da direita e da esquerda que está convergindo para o centro? Vamos, portanto, para encerrar, aprender a refletir sobre as ideias por trás dos conceitos. Muito mais do que direita e esquerda, nos importa o conceito, a ideia, não o conceito. A direita defende castração de homem pobre? Eu sou contra, eu pessoalmente. A direita defende que empregada doméstica não pode viajar de avião, que ela é empregada doméstica? Eu sou contra. A direita defende que o Estado pode autorizar o pai a vender o filho porque ele está passando fome? Eu sou contra. A direita defende que uma mulher que foi estuprada, o Brasil permite o aborto em 3 condições. 3. Só. E o Estado brasileiro está correto. Eu sou contra. Tá bem? Dizer que uma mulher não pode abortar. Por acaso o Estado já legislou sobre o que os homens podem fazer do corpo deles? Ou só pode legislar sobre as mulheres? Hã? A direita defende que mulher feia pode ser estuprada, como o Bolsonaro falou para Maria do Rosário? Eu sou contra. A direita defende que o homem tem que ser truculento e pode sair armado dando tiro em qualquer um no meio da rua, sem consequências? Eu sou contra. A direita defende que eu tenho o direito de usar porte de armas para defender a minha terra, como o americano faz, dentro da minha terra. Alguém invadiu, eu tenho direito de me defender. Eu sou a favor. A gente precisa dessa proteção, dentro da minha terra. Agora, a direita defende, igual a Carla Zambelli, que ela pode sair armada na condição de deputada, apontando arma para qualquer um, porque o cara chamou ela de tantas coisas? Não, não pode. Sou contra. A esquerda defende a perversão da linguagem e a adoção de gêneros sexuais indistintos? Eu sou contra.
A esquerda defende que o Estado tem que ter responsabilidade e atuação social e justiça social, escola pública de qualidade, universidade de qualidade, sistema de saúde de qualidade. Eu sou a favor. A esquerda defende que se pode invadir terra. Eu sou contra. E aí, como é que fica? Eu sou de direita ou de esquerda? Eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu sou alguém que tem um cérebro. Eu estou analisando a ideia que o espectro político está defendendo. Esse é o ponto. É isso que está em discussão aqui, ó. É isso que está em discussão. Qual é a ideia? Se a gente começar a olhar para a ideia e tirar esse fanatismo político, nós talvez começaremos a entender os políticos e aqui sim a cobrar da ação política consciência e respeito. Porque finalmente quem paga os salários de nababo desta gente inteira, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, brasileiro. Há anos atrás eu falei da juristocracia do Supremo Tribunal. Ninguém falava disso. O Supremo, por que ora ele coloca o Lula na cadeia, ora ele tirou o Lula da cadeia? Sabe por que o Supremo faz isso? Não é porque ele não tem interpretação correta da lei, não. É porque ele quer manter o mundo político na mão dele, ó. Só por isso. O Supremo dá decisões contrárias de acordo com as decisões que ele próprio fez. Para um jogo de conveniência política, é preciso entender a canalice brasileira. O Fernando Henrique Cardoso está certo. No Brasil nós não temos nem direita nem esquerda. Nós temos aproveitadores do Estado. Tá bom? E há gente dentro do Estado que é gente muito boa. Tá? Então, como é que nós vamos separar alhos de bugalhos? Entendendo a ideia e não o espectro político. O espectro político é a forma exterior, é a manifestação simplória, é a falta de regra absoluta. E no caso do Brasil, o Brasil tem um desprezo absoluto histórico por conceitos. Histórico. O brasileiro faz o que quer com conceito. Ele chama banana de abacaxi com uma facilidade. Aí lá fora, quando o cara fala, mas você falou que banana é abacaxi, ele falou, eu? Não, você entendeu errado. Eu nunca falei que banana era abacaxi, em nenhum momento. E aí ele vai tentar vender para o outro que o bananaxi dele é o abacaxi de verdade. Isso é o Brasil. Para de seguir político. Entenda as ideias. Vamos ficando por aqui. Porque o que liberta é o conhecimento, não é a ideologia. E o conhecimento não tem lado. Aprenda a ter respeito pela verdade. E não pelas formas exteriores de acordo com as conveniências de grupos. Aprenda a reverenciar a verdade. Vamos ficando por aqui. E até o nosso próximo encontro.